uma alegria muito grande, né? A gente poder, pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês. No caso de IEL, se vocês quiserem, a gente se vê pelo menos 4 vezes por mês aqui, porque tem os eventos, são 4 eventos, um a cada semana, né? E tem eventos extras. Então, eu queria, antes de começar, eu queria anunciar os eventos de fevereiro, que são muitos, e eu vou depois retomar, tá, Paco? Eu te peço um minutinho né, ainda para poder falar disso, porque eu vou voltar a anunciar no final, porque são muitos esse mês, né? Então, a primeira coisa para dizer para vocês que a Estação das Letras vai sim fazer carnaval, tá? Vai ter carnaval aqui, tá? É um carnaval literário, a estação tem um bloco de carnaval, a gente tem, que foi fundado em 2013, 2012, tá? Esse bloco se chama Estação Primeira das Letras, tá? E nós já saímos com o bloco aqui na Praça São Salvador. As fantasias eram de personagens da literatura brasileira. Quem queria não precisava se fantasiar, bastava levar um pirulito com a foto de um escritor ou de um livro que gostasse. Então, tinha a ala dos escritores, dos livros, dos títulos. Teve gente, estava contando agora para o Paco, que se fantasiou de Barata, do Kafka, Gabriela, Nassib. Assim, foi uma profusão, né, quando nós saímos, e foi maravilhoso. E depois a questão é que deu muito trabalho, a estação é pobre, assim, para sustentar uma coisa dessas, e a gente não conseguiu os patrocínios que queríamos para poder ter uma boa retreta, um som bom que precisa, né? E aí nós também recolhemos livros nesse dia, ficaram lá os carrinhos de feira recolhendo livros. Depois foi muito bom esse movimento, mas não teve mais. E agora, na pandemia, eu e a Ninfa Parreiras, que fomos as que tivemos a ideia inicial, né, de fazer com os alunos, a gente está retomando, então, o Carnaval Literário. Como é que vai ser isso pelo Zoom? A gente pede que cada um que queira, né, quem quiser participar mais diretamente, quem não quiser fica participando, participa de uma outra forma, ou ouvindo, ou interferindo, comentando. Mas a gente quer que tragam alguns trechos de textos onde o carnaval seja o comentário, uma crônica, um parágrafo, não pode ser um texto enorme. Quem não descobrir parágrafos ou tal, pode trazer uma marchinha, uma marchinha preferida, alguma coisa. Enfim, a gente vai, inicialmente, ter um texto sobre o qual a gente vai... não é trabalhar, a gente vai ler rapidamente um texto central e depois todo mundo vai trazer a sua colaboração. Podem vir caracterizados, claro que não vai poder ser o corpo inteiro, vai ter que ser no rosto, como um personagem, quem quiser vir, vai ser maravilhoso. Máscara, vale uma máscara de olhos, vale o que vocês quiserem, tá? Então, essa é a ideia do nosso carnaval, que vai ser segunda-feira, dia 15, das 18 horas, das 18 às 20 horas. Venham, tá? Quem não quiser trazer, não vou só olhar, fica olhando e participa falando dos textos que forem apresentados, tá? Então, esse é o convite, tá? Para o Carnaval da Estação Primeira das Letras, que a gente está realizando na segunda-feira, tá? Entrada franca, claro, tá? E estamos esperando vocês. Na quinta-feira, dia 15, na quinta-feira nós vamos ter o Recordar Infâncias da Ninfa, que a Ninfa organiza, cujo o autor da vez é o Júlio Verne, tá? E ficção científica. Então, assim, vai ser também um outro evento bem legal. No dia 26, olha só quanta coisa, dia 26 de fevereiro, nós vamos ter a aula aberta, todo semestre a estação realiza uma aula inaugural do semestre sobre criação literária e leitura, claro.
E, dessa vez, nós estamos com... Sempre temos boas coisas, tá? Não é que a gente organize, não. Sempre tem boas coisas. Então, essa nossa aula vai ser realmente imperdível. Vai ser uma aula com a Nélida Pinhon, tá? E ela vai falar sobre criação literária. A Nélida, além da romancista, da contista, da cronista, né? Que é premiada, traduzida, enfim, ela foi uma das fundadoras das primeiras oficinas de criação literária do Brasil. Ela fundou na UFRJ, nos anos 50, tá? Quando não se falava em oficinas de criação literária. E depois ela continuou, todo ano, agora com a pandemia não, mas ela tem uma cadeira lá que ela leciona na Universidade de Columbia, em Nova York, em Miami também. Então, vai ser assim, um encontro realmente imperdível. Tá? Vocês vão estar diante de uma grande autora e, ao mesmo tempo, uma pessoa que trabalha com oficinas. Depois, aí começa março, já temos muita coisa, tá? Aí segue com oficina de concerto de poesia, seguimos com Sextas com Letras, em março a programação normal, tá? Convidados, tá? Vocês estão para tudo, tá? Todos têm entrada franca, e a gente veio pro carnaval, tá? Eu estou animada, tá bom? E a estação, no final do nosso encontro, se eu tiver coragem, eu canto um pedacinho do nosso hino, tá? Que é o hino Marcha da Estação Primeira das Letras, se eu tiver coragem. Tá? Então, agora passamos para a nossa tarde-noite, né? Em que nós temos essa preciosa oportunidade, tá? De conhecer um pouco desse universo que muitas vezes é ignorado, que é a literatura negra, a literatura feita por escritores negros do Brasil. Alguns escritores já clássicos, outros contemporâneos, mas ela é como se ela, até pouco tempo, hoje não mais, evidentemente, né, tem toda tem uma questão de atualização desse quadro, né? Eu acho que é atualização, ou de consciência, e o Paco vai falar melhor, consciência, né? Que eu acho que a gente até, com todos esses problemas que a gente vive, políticos, mas eu acho que as pessoas estão mais conscientes, né, da existência dessa literatura. Então, nós convidamos aqui o Francisco César Manhães, que é escritor, é um excelente poeta, ensaísta, tradutor, doutor em literatura pelo UFRJ e um dos grandes pesquisadores nessa área, tá? Paco, assim, e ele em março, vai começar um curso sobre literatura negra, mas vocês vão aqui ter uma breve, sentir aqui um pouquinho do gostinho desse trabalho e dessa pesquisa que ele faz com muita propriedade. E eu acho que Paco, eu chamo ele de Paco, tá? Porque o querido apelido, um querido amigo também. Eu digo que ele é meu Google. Quando eu não sei alguma coisa, eu ligo para o Paco e ele, na hora, ele me dá as respostas todas que eu quero, com título, com indicação bibliográfica. Então, assim, é maravilhoso ter esse amigo de conselheiro e parceiro de trabalho. Vou passar a palavra para ele, já chega, né? Todo mundo está esperando, tá? E na saída eu volto a lembrar dos nossos compromissos rapidamente, tá? Com você, Paco. Obrigada, tá? Por nos brindar. Nada, obrigado a você pelo convite. A presença. Bem, para começar, a questão do tema. É um tema grande, que é o tema da cultura negra, literatura negra no Brasil, enfim, no mundo, o que é problemático já, porque outro dia me convidaram para falar no pessoal lá de Moscou, me convidaram para falar sobre a influência do negro na cultura brasileira. Isso daria mais ou menos 3 dias para começar a introduzir o assunto. Me deram 15 minutos. Aí eu expliquei, peguei lá o tema da linguagem, a influência do negro na língua portuguesa do Brasil.
E eu falei 15 minutos, realmente consegui manter lá o troço, mas dá para falar também 2 dias. Então, cada tema, aí tem que definir também, ter uma ideia do que é. Para começar, tem um problema de saber o que é literatura negra em si. Porque, para começar, não começou na África. O pessoal só descobriu que era negros, que havia o negro no mundo, quando saíram da África. Então, a literatura africana é uma coisa, a literatura negra é outra. E a literatura negra é um troço também complicado de definir, porque, historicamente, ela começou com brancos, né? A primeira menção que aparece, que é assim, um autor relevante do negro, do mulato no Brasil, na verdade, foi com Gregório de Matos, e para falar mal, os mulatos abusados, tudo mais, até para considerar bem racista. Tem um ponto de vista que você não pode julgar o passado, porque, afinal, os critérios são diferentes. Eu acho uma bobagem, porque, na verdade, os únicos critérios que nós podemos ter são os atuais. Ou temos critérios atuais que são os nossos, ou não se tem critério nenhum. Então, sim, Gregório de Matos, o que ele escrevia sobre os negros era de fora, não era uma coisa dos negros escrevendo sobre si próprios, era alguém de fora escrevendo e falando mal. O maior poeta da época, especialmente em todo o mundo, que era o Quevedo, também escrevia. Foi o cara mais racista possível imaginar, que se possam pensar. Bodas de Negros, o poema que ele escreveu é de arrasar. A Juana Inês de la Cruz, que é uma ídola feminista e grande poeta, Hombres Nestes que acusaram essa mulher, uma poeta fantástica, ela escreveu poemas que seriam considerados racistas hoje em dia. Então, o negro já começou levando porrada, não esperou nem Big Brother para levar porrada. Já surgiu na literatura levando porrada. O primeiro negro que aparece na história, na verdade, é o Caliban, do Shakespeare, que é um dos vilões da história. No final, termina a história lá da Tempestade do Shakespeare, ele libera o Ariel, que é o espírito bonzinho e tudo mais, que, na verdade, é o capataz do Caliban, e o Caliban é o escravo. Ele veio e descende da Sycorax, uma bruxa africana. Então, ele é um africano. Ele é um negro. E, no final, o Próspero não tem coragem de libertar o Caliban, embora reconheça os serviços. Ele achava o Caliban perigoso demais para ter a liberdade. Então, desde o começo, 1612, por aí, pela altura de A Tempestade de Shakespeare, o negro aparece levando porrada. E aí, o primeiro autor, realmente, que a gente pode falar que é negro escrevendo sobre a literatura brasileira, há outros secundários, mas um que é fundamental, que é importante, mas que só um autor reconhece como negro e dedica um capítulo inteiro à africanidade e negritude. O Roger Bastide, francês, falando do Gonçalves Dias. Então, para o Roger Bastide, o Gonçalves Dias é o primeiro grande poeta negro brasileiro. E é interessante, porque ele começa justamente o nosso tema secundário, que é a questão da viagem, a questão da revolução, do exílio, já começa. Qual o poema mais famoso do Gonçalves Dias? Que é justamente A Canção do Exílio, que é praticamente o hino nacional poético brasileiro, que começa com uma catacrese, uma rima, uma metáfora absurda, uma metáfora esquisita. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não tem sabiás em Palmeiras. Ele tem alguma coisa críptica aí que os críticos nunca... possivelmente é superinterpretação minha, mas superinterpretação não é erro em si. Desde que abra alguma coisa, que não seja contra o texto, e abre uma porta interessante. Eu ainda vou escrever alguma coisa sobre Gonçalves Dias, por que diabos um cara que é maranhense, que conhece Palmeiras pra caramba, e possivelmente também sabiás, e curiosamente ele coloca uma epígrafe do Goethe falando sobre os limoeiros e laranjais, onde sabiás se impousam. E aí vai falar de palmeiras onde pousam sabiá.
Então, ele destrói toda a ideia do poema como um poema ufanista. O pessoal lê como um poema ufanista. Minha terra não tem outra igual. Mas tem palmeiras com sabiás. Então, ele começa já com uma coisa que vai ser comum. Isso vai aparecer na literatura negra, no Machado de Assis, o tempo todo, e, sobretudo, no Lima Barreto. O Homem que Falava Javanês, por exemplo, é uma comédia de absurdos. Então, já desde o começo, a literatura negra brasileira já tinha essa coisinha ali de ter o confronto, de ter a catacrese. Eu adoro catacrese, que é um troço que não aparece nos manuais normais de literatura, mas é a metáfora absurda, que aparece, por exemplo, no Shakespeare o tempo todo. O Shakespeare fala em erguer armas contra o mar. Isso não é erguer armas contra o mar. Isso se encontrava em Shakespeare, na poesia barroca. E você vai encontrar isso no Machado de Assis, no Lima Barreto, no Gonçalves Dias e no Nelson Sargento. O nosso falso amor é tão sincero, ela finge que me ama e eu finge que acredito. Isso é praticamente a sinopse de Capitu, do Dom Casmurro. E é um poema, um samba do Nelson Sargento. Então tem essa coisa do estranho, da viagem e tudo mais. E aí eu acho que é uma coisa que é própria da situação do negro realmente na literatura. Porque, por exemplo, você pega um livro de um autor norte-americano, James Baldwin, que todo mundo hoje em dia conhece, e vai falar sobre uma terra estranha, o exílio. Aliás, o título é um erro de tradução, porque Another Country, que é o original, quer dizer outro país mesmo. Ele se sentia um exilado no próprio país. Os tradutores brasileiros, foram dois, tem duas traduções diferentes, puseram um deles Uma Terra Estranha e o outro Terra Estranha, simplesmente. Que não tem sentido, na verdade, para o que o Baldwin queria dizer. Ele queria dizer realmente que ele estava morando num outro país. Isso vai aparecer num poema que eu vou mostrar para vocês, do Abdias, que é isso de você nascer no país errado, no país que não é seu. Também tem o Tchangue Gramputas, o Sapato Oliveira, que é um livro que eu estou tentando traduzir, mas são 700 páginas, que conta a história do negro na América Latina e termina nos Estados Unidos. Então, começa já com uma viagem, com o navio negreiro lá na África, trazendo os negros para as Américas. Então, esse tema da viagem, do navio negreiro, do exílio, é recorrente. E o outro lado, a outra coisa que também interessa é a questão da revolução. Uma coisa fundamental é que, se você está escravizado, está numa situação ruim, uma situação pesada, você vai partir para o confronto. É quase que obrigatório. As piores ofensas que pode haver para um negro entre o pessoal da militância é chamar alguém de pai João, de pai Tomás, de ser acomodado. E até é interessante, porque o pessoal de fora também não percebe. Sabiam que havia uma doença no século XIX, um tal de Johnson, um médico norte-americano, ele inventou uma doença chamada drapetomania. Drapetos é grego para o escravo fujão. E mania, claro, é mania, doença mental. Então, ele considerava que um escravo tentar fugir era uma doença. E até aviava a receita. A receita para curar a drapetomania, a mania de querer fugir, era amputar os dedos do pé e chicotear o escravo. Mas ele considerava como uma doença exclusiva dos negros. Mais ou menos como o pessoal fala do banzo aqui no Brasil. É uma coisa só de negros. Não é uma história complicada que eu explico algum dia. Por que o banzo é uma coisa esquisita, tratada como doença. Então, o que a gente mais vê, na verdade, quando vai ver literatura negra, é coisas como isso aqui, por exemplo. Olha o título. Poesia Revoltada. Aliás, do Écio Salles, que é um amigo nosso, criador da FLUP, morreu há pouco tempo,
falamos juntos, eu e a Suzana, com ele, faz um pouquinho antes de ele morrer. E um outro livro, não é coincidência, olha outro livro bem mais recente e mais famoso, é justamente Amor e Outras Revoluções. Então, o tema do confronto, da revolução, de ter que mudar as coisas, é outra coisa que também aparece na poesia, na literatura e tudo mais. Mas aí nós temos um problema, ou uma questão. Poesia negra é feita só por negros? Tem sei lá, um monopólio da poesia negra ser feita por negros? E aí eu entro eu tenho a opinião do Kabengele Munanga, que é um cara que ninguém pode falar que não é militante, ele fala que não é uma questão de cor de pele, não é uma questão racial, é uma questão mesmo de situação. Porque ele fala várias coisas sobre a questão identitária, e ele fala que não há um só tipo de negro, não há grupo. O negro é uma situação, tanto quanto é a cor de pele, ou mais do que a cor de pele. E não tem como. Você pega um negro evangélico, um negro quilombola, ou seja, os negros. Um dos erros racistas, inclusive, é considerar o negro, e pior ainda, o negro típico. Se você não é bom de samba, você não é um negro típico. Se você gosta de Shakespeare, você não é um negro típico. Eu não sou um negro típico, já me disseram isso. Então, tento encaixar. Então, a questão não é essa questão de encaixar em cor de pele. Tem até agora o que chamam de colorismo. Ah, você é mais negro, eu sou mais negro que você, então eu tenho mais opinião. Tudo isso é meio esquisito. Na verdade, não funciona assim. Cientificamente, outro dia aconteceu uma experiência que era impossível anteriormente, mas aconteceu por causa da Covid, por causa da pandemia, que é o seguinte: há muito tempo o pessoal sabe que os pássaros da cidade e os pássaros do campo, da mesma espécie, cantam diferente. Geneticamente, eles não têm diferença, mas era a única explicação de que tinham se isolado e tinham mudado geneticamente, porque, afinal, o canto é determinado pela genética. E agora, o ano passado, teve um silêncio, porque em dado momento fizeram um lockdown, teve uma quarentena, teve um silêncio total na cidade. E os pássaros da cidade começaram a cantar igualzinho aos pássaros do campo. Era o barulho, era a situação, a pressão. Quase tudo que você pode falar, por exemplo, de especificidade da literatura negra, você encontra no livro do Guattari e do Deleuze, sobre a literatura periférica, a literatura menor. Mas ele está falando do Kafka. É que a situação do Kafka, de não ter língua própria, de ser um tchaco, mas que usava o alemão, um alemão burocrático, de não ter pátria, de não ter... A situação do Kafka tem uma tremendas semelhanças com a situação de um escritor negro. Então, há determinantes, contextos, cultura, tudo mais, que vão muito além do racialismo. Mas o fato é que há diferença. Quando você vai falar, como aconteceu várias vezes, de falar sobre literatura negra brasileira fora do Brasil, na Colômbia, por exemplo, ou para o pessoal do México, o interlocutor sempre mencionava Gilberto Freire, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Cassiano Ricardo. O que eles têm em comum? É que o pessoal desconhece, virou uma espécie de monopólio. Está mudando. Isso já mudou bastante nos últimos 20 anos. Teve os cadernos negros, por exemplo, teve toda uma revolução nos últimos 30 anos, uma evolução tremenda na visibilidade. Mas o fato é que continua sendo invisível. Agora, é claro, Cassiano Ricardo era um poeta fantástico, adoro a poesia dele.
Só que eu descobro a poesia dele sobre os negros era poesia programática, nacionalista e frequentemente ofensiva. O Castro Alves, falando sobre o navio negreiro e tudo mais, também é uma coisa muito ofensiva até, uma coisa muito pesada, porque eles não tinham uma situação. Você encontra, até hoje, encontra gente de sociologia e, sobretudo, de linguística, ainda falando em termos de Gilberto Freire, de que o Brasil não teve isolamento, não teve discriminação. E hoje tem um autor que é especialista, escreveu um livro sobre a influência das línguas africanas no Brasil, e ele fala que a influência foi pequena porque o Brasil não teve isolamento nem discriminação, como no Haiti. Aí você para, pensa e vê que o cara ele pode ser um ótimo linguista, mas ele socialmente está repetindo o Gilberto Freire, que teve seu mérito na sua época, mas ficou defasado. E tem o Vinícius de Moraes, que eu adoro o Vinícius de Moraes. Só que ele era... O Luiz Antônio Simas, que é um especialista branco, mas ele colabora com o Ney Lopes, é um cara que realmente conhece a fundo a cultura, a literatura negra. Ele disse que o Vinícius de Moraes cometeu os erros mais bonitos sobre a cultura negra brasileira. Ele não falou nada que batesse uma coisa com a outra. Mas é bonito pra caramba. O Vinícius era, se me permitem, ele era foda, mas era um absurdo de machista e racista involuntário. E escrevia o tempo todo sobre mulher e sobre negros. Tem uma entrevista dele com o Paulinho da Viola que foi censurada, que não entrou no livro sobre o Pasquim. Porque ele entrevistou o Paulinho da Viola. Em dado momento, ele falou que a questão racial brasileira se resolve na cama. Isso é um texto que não foi publicado agora, mas não saiu no volume de entrevistas do Pasquim. Então, a gente acaba sendo avaliado por um cara que fala que é o branco mais negro do Brasil, que não conhecia nada sobre a cultura negra. Um cara que fala, por exemplo, Samba da Bênção, que é uma letra linda, mas é uma aberração. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. É engraçado, porque ele falar que samba não é piada, ele mata com Nelson Sargento, com boa parte do melhor do samba brasileiro, negro, que é profundamente irônico e engraçado. Mas o Vinícius resolveu que não, fazer samba assim não é de nada. Mas, enfim... Então, tem esse probleminha de que, na verdade, boa parte do que a gente conhece sobre literatura como literatura negra, na verdade, é literatura branca sobre o negro, e que é diferente. Por exemplo, um poema erótico feito por uma autora, uma poetisa, uma poeta negra real, vai se colocar na primeira pessoa. E você vê um poema lindo, por exemplo, que eu adoro, ótimo poema. Eu cito em antologias, eu menciono fora do Brasil, que é o Essa Negra Fulô, do Jorge de Lima, por exemplo. Mas ela apareceu no Inha, é sempre a sexualização. Quando é sexo, é sexualização. E a coisa material, a reificação, é um objeto. Nesse ponto, a gente pode falar bem, por exemplo, do Manuel Bandeira e do Drummond, que, quando falam dos negros, embora falem pouco, eles não reificam, eles não transformam, são pessoas reais. A Irene no céu, etc., etc., são pessoas reais. O Drummond tem um poema que é interessantíssimo. Se der tempo, até mostro para vocês um pedacinho, mas é um dos poemas, um dos últimos dele, em que ele fala sobre o poema que ele não fez sobre a Bahia. Ele reconhece que não sabia nada da Bahia, mas que tinha de fazer um poema sobre a Bahia. No final, ele termina: olha, foi melhor assim. A Bahia, para mim, era apenas um conjunto de fonemas. Então, o poema que eu não fiz é melhor do que o poema que eu teria feito. Então, Drummond reconhece que ele não era a pessoa que fazia um poema de tema negrista, baiano, folclórico, tudo mais.
Isso também tem uma relevância. Então, Manuel Bandeira e o Drummond, por exemplo, nesse item, escapam, eles não têm esse problema de falar do que não conhecem. O Jorge Lima, quando ele morreu, em 50 e pouco, ele era o poeta mais famoso do Brasil, inclusive no exterior, mais do que o Drummond, mais do que todo mundo. E era conhecido pelo Essa Nega Fulô, se viu, apareceu no Inha, no Bangueiro, meu avô, enfim, despertando ciúmes. Então, é essa coisa da... E aí tem o Cassiano Ricardo, que é uma coisa interessante, porque ele é um ótimo poeta, os que eu mais gosto. Mas ele faz um poema chamado O Navio Negreiro, em que ele fala... Para começar, ele fala do navio aventureiro, ele fala do navio mágico, ele consegue idealizar o navio negreiro. Ele fala que a Uiara ficou felicíssima quando chegaram os homens da noite, porque aí se remete a um poema anterior, ela vai poder ter intimidades com um personagem mitológico outro, porque faltava a noite, faltava a África. Então, o poema mostra isso, de a chegada do africano, do negro ao Brasil, como uma coisa positiva. E fala toda aquela coisa de preconceituosa e boba. Ele fala que o negro era negro porque era como o trabalhador da mina de carvão que se torna negro também por força do trabalho. Que é uma metáfora até bonita. O Walden, o escritor galês, inglês, britânico, ganhou o prêmio Nobel, ele tem um livro chamado As Mãos do Tintureiro, em que ele fala isso, que o poeta ele tem as mãos marcadas, ele é como tintureiro, ele é um cara marcado para sempre pelo ofício. O tintureiro tem a mão sempre coberta de tinta, porque não, fica tanto tempo que não sai mais. O poeta também ele se modifica. Então, a metáfora é lindíssima, mas ele aplica ao aspecto racial. Os negros foram amaldiçoados pelo trabalho, trabalharam tanto como escravos, na mina de carvão e tudo mais, que ficaram negros para sempre. Ele fala isso, ele fala da África, que é um continente amaldiçoado. Curiosamente, há uma série, há como 15 a 20 poemas, dos que eu conheço assim por alto, com o tema do navio negreiro. Desses, uns 10 são feitos por autores negros ou com uma visão negra da coisa. Mas os poemas com o nome Navio Negreiro, que aparecem sempre em vestibulares, são 2. O do Castro Alves, claro, e esse do Cassiano Ricardo. Justamente são os 2 que são usados em prova de história e são aqueles que, em termos de realidade histórica, de reproduzir algum fato material histórico, vão na contramão. Eles contam invertendo os fatos. Eles contam a escravidão como uma coisa positiva, pelo menos o do Cassiano Ricardo. O do Castro Alves, o problema é outro, é que ele reifica outra vez, ele rebaixa e volta ao tema da maldição. Agora, outra vez, é bonito pra caramba. A ouriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. O Caetano Veloso musicou isso. É lindo. Só que não diz nada, praticamente, como conteúdo. E quando diz, é para repetir o tropos, o tema de que o negro tem que ser perdoado, mas ele é culpado, ele é amaldiçoado. Aliás, boa parte da literatura abolicionista brasileira, esse boa parte, 99%, na verdade, tremendamente racista, como Escravizaura, por exemplo. Os algozes vítimas do Joaquim José de Macedo, autor da Moreninha, ele põe os negros como algozes, e por isso são vítimas, eles merecem a escravidão. Só que, como ele é abolicionista, ele quer acabar com a escravidão porque a escravidão e os negros estão prejudicando a sociedade branca.
Isso, Joaquim José de Macedo, que todo mundo lê na escola, com a moreninha, que é bonitinho, e que era o preceptor da princesa Isabel. Tinha acesso direto lá, e era um racista assumido. Mas ele tinha contato lá, enfim. E não vou nem mencionar lá a amizade do Pedro II com o Gobineau, que era o racista que influenciou até Hitler. Então, essa coisa toda é muito pesada, muito complicada. Mas aí, para entrar na poesia mesmo, já que nossa coisa é de ler poesia hoje, eu vou ler um pedaço apenas do texto do Cassiano Ricardo. Eu não vou colocar na tela, eu vou ler inteiro, mas eu vou só ler um pedaço. E o navio negreiro, Cassiano Ricardo. E o navio aventureiro que trouxe o descobridor, e que trouxe o povoador, e que trouxe o caçador de papagaio, e o ladrão de pau-brasil, era um navio encantado, que ia e vinha pela estrada cor de anil, conhecia o mar da noite, e tanto vai, tanto vem, que trouxe a noite também. E qual não foi a alegria da Uiara na noite clara? Aí vai falando da alegria de terem trazido os escravos para o Brasil. Aí os escravos. Perecer de dois em dois, uns homens tintos e retintos que haviam trazido a noite. Cada qual mais resmungão, chegaram todos em bando, uns se rindo, outros chorando, vinham sujos de fuligem, vinham pretos de carvão, como se houvessem saído de dentro de algum fogão. E aí adiante, quando fala da África. Vinham de outro continente, onde jaziam os povos, a quem, misteriosamente, Deus negara a cor do dia. Homens pretos, picumã, de cabelo pichain, por terem trazido a noite, ficaram pretos assim. Ou seja, volta essa coisa da... O negro merece porque tem uma maldição, porque trabalhou, né? Enfim, uma coisa de causa e efeito. Historicamente, isso aí é anti-histórico, é antididático para explicar a história real. Agora, é bonito pra caramba. Mas isso aparece em vestibular de história, você encontra na internet isso. Como é que eles conseguem encaixar isso para um futuro historiador entender que a Uiara ficou feliz vendo os negros chegando ao Brasil, para serem escravizados? Isso aí, enfim, eu não olhei as perguntas, não tive coragem para isso. Agora, é claro, quando um autor negro ele realmente escreve sobre o navio negreiro, é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se pego aqui separei vários. Aqui é de um autor que a Suzana conhece, mas eu vou ler de um autor que ela também conhece, mas talvez não este poema. Solano Trindade, de O Poeta do Povo. Navio negreiro também. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos, minha gente, olhar. Lá vem o navio negreiro, por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheinho de inteligência. Então, ele inverte todo o tropos, ele humaniza, ele fala de trazer poesia, fala de trazer inteligência, tudo que é o contrário do poema do Cassiano Ricardo, que fala de trazer maldição. Ou do poema do Castro Alves, que também é maldição.
E aqui tem um poema também com o tema do navio negreiro, que esse a Suzana conhece, acho que ela assinou até o prefácio do livro, a orelha, assim. Então, negreiros. Não sei nem saberemos que palavras diziam, em inglês, flamengo, ladino, português, espanhol, papiamento, aqueles grandes filhos sem mãe que cruzaram o escorbuto e o mar oceano, levando o mal e as almas pelos pélagos do Atlântico. Sei que perderam, que estão mortos, mais que mortos, seus nomes, enterrados mais fundos que o oceano mesmo que sulcavam. Ninguém os lembra, ninguém os quer como ancestros. Do fundo do Hades, do quinto dos infernos, seus gritos nadam imersos no chumbo do esquecimento. Esse é um poema que eu escrevi lá no Punhal Inútil. E, é claro, eu prefiro o poema do Solano Trindade, até o poema do Cassiano Ricardo também tem seus méritos, mas a ideia do poema, quando eu escrevi pelo menos, foi a ideia de inverter. Eu não falo dos escravos, quando eu falo em negreiros, eu falo dos negreiros mesmo. Os negreiros eram os marinheiros que tripulavam os navios, que eram tão eles morriam de escorbuto, morriam como mosquitos, como moscas também. Eles sofriam quase tanto quanto os escravos, mas se humilhavam de serem os vilões, de serem os... E era o tipo de coisa que ninguém queria. Quem aceitava ser negreiro era realmente o cara que estava na pior, no final. Porque o navio negreiro era um troço fedorento, arriscado, mal conservado, o risco de serem mortos pelos escravos rebelados era altíssimo, tanto que era de uma violência absurda. Qualquer insurreição de um escravo era tratada com pena de morte, no mínimo, jogavam aos tubarões. Isso, mulheres, crianças, que qualquer um que se rebelasse era jogado porque eles tinham medo. É como a polícia ou militares numa ditadura, que são violentos porque eles têm medo da reação. Então, fiz um poema que, na verdade, se tem algum mérito, é o de inverter, é o de colocar o negreiro como... Ele também é vítima, mas ele não merece. Ele está lá no quinto dos infernos, está lá, ninguém quer saber deles. É a vítima que não merece perdão. Então, a ideia do poema era fazer realmente uma inversão. Bem, saindo do tema do exílio e do negreiro, mas que é imperdível, já que eu falei do Solano Trindade, não dá para falar do Solano Trindade sem mencionar este poema. Aí tem um poema que também fala do confronto também, da pobreza, da miséria. E uma coisa que o pessoal fala muito da poesia negra, isso em todo mundo, é que ela tem a tendência de ser reescrita. Ela frequentemente remete a alguma outra coisa. Este poema aqui, por exemplo, remete a um poema do Bandeira, que vocês vão lembrar. Assim como outro poema que eu vou mencionar para vocês, remete a um poema do Drummond e a outro poema do Vinícius. Então, frequentemente, a poesia dita negra, ela dialoga, ela lembra, ela é uma versão diferente, modificada, ampliada de alguma outra coisa. E não tem nada a ver com subalternidade ou com plágio isso. É um diálogo mesmo. Então, Solano Trindade, tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina,
Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, tem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Tem Sujo da Leopoldina, querendo, correndo, 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 parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem parar. Então, esse é o aspecto de denúncia de poesia revoltada, que já mostrei a vocês o livro do Écio Salles, por exemplo, e é um tópico, uma coisa que aparece com frequência. Uma outra coisa que também aparece na poesia negra, ou dita negra o tempo todo, na poesia negra feita por pessoas na situação de ser negro, é a questão da identidade e da dualidade. Um cara chamado W.B. Du Bois, norte-americano, e uma autora chamada Martha Cobb, depois ela desenvolveu isso, essa questão de que os autores negros, e curiosamente você pode aplicar isso ao Kafka, como aparece no livro do Deleuze, por exemplo, tem a questão da identidade dividida. Você não é uma coisa só de cada vez. Você é você e o que a sociedade branca, predominante, espera de você, e mais um monte de coisa. Você nunca é uma coisa sólida, única. Ninguém é, na verdade, mas isso na literatura periférica, como fala o Guattari, o Deleuze, ou na literatura negra, como fala o Du Bois, a Martha Cobb, também é fundamental. Aí tem um poema do Aires Samog, que é um dos organizadores do Amor e Outras Revoluções, em que ele fala justamente isso, sobre não renunciar ao seu lado negro por causa da demanda da sociedade, que é uma coisa pesadíssima. Um dos meus autores favoritos, um romancista, que também é um poeta, embora ele não assuma que é poeta, os poemas dele aparecem no meio dos romances, que é assim, que é o Francisco Maciel. Em um dado momento, ele fala que um tal personagem ele foi preso pelo crime de ser negro às 2 da manhã na rua. Então, é uma coisa pesada. Então, a demanda, a tendência é você tentar disfarçar, alisar o cabelo, tudo mais. Mas o Alice Mogg não, ele fala que é o contrário. Eu e o não eu, do Alice Mogg. Eu, nessa minha parcimônia, vestida com escancarada elegância, jamais hei de ocultar tão evidentes a tribo, o atabaque, o axé, o orixá, o ori, o ancestral. Eu e a minha carapinha cheia de bochicho, minha erva da Guiné, minha aroeira, meu samba no pé e outras literaturas. Eu, nessa parcimônia vestida com toda a vida e seus acontecimentos, nem só por um momento quero me perder dessa cor. O não eu, o outro, tão fino, tão delicado, chega a me deixar tonto, encabulado, com seu vampirismo, seus diabos, suas taras. Tão racional e exótico nas cerimônias, esse outro, estranho outro, faz buracos no céu da terra, sente prazer, se lambuza com as guerras, pensa que respirar é um estorvo, prende os gestos ao corpo e berra, e berra, e berra, tudo por falta de melanina.
É outra coisa interessante também, porque frequentemente o pessoal mais militante se veste de um modo especial. Uma coisa que eu ouvi, aliás, ouvi e vivi também, enfim, uma amiga me contando que ela, sendo uma mulher negra, ela vai para a padaria, ela se produz para ir para a padaria. Você tem um uniforme, uma roupa para ir à padaria, para mostrar que você não é um ferrado. Porque o pessoal fala tanto de saber o seu lugar, ser humilde. Olha, sinceramente, para quem sofre opressão, ser humilde não é qualidade. Esse é um pai João. Na verdade, diante da polícia, diante de o vendedor mal educado, racista e tudo mais, a atitude passiva é a pior possível. É a mais arriscada, inclusive. Então, o que ele fala é isso, é se assumir. Agora, para encerrar, mas encerrar por agora, a gente pode conversar. Se tem tempo ainda, a gente pode conversar um pouquinho, responder perguntas, fazer uma coisa. Marco, eu ouvi dizer que você tinha uns textos para colocar na tela, alguma coisa, mas é prosa? Seria o quê? Não, mas é que eu prefiro, nesse caso, eu prefiro a oralidade, mas esse Tá poema... bom. Não, fica... Não, esse é um pouquinho mais longo, talvez valha a pena colocar. Só me dá um segundo. Mas estão vendo o poema? Então, eu estou. Esse é um poema interessante, porque o Abdias Nascimento foi o grande nome da militância. Ele e a Lélia Gonzalez, uns poucos, se destacaram no século XX, no final do século XX, como os militantes, o pessoal mais destacado. São os equivalentes ao José do Patrocínio, ao Luiz Gama do século XIX. Então, a Lélia Gonzalez, que está sendo agora relida, ela voltou a ser lida, ela morreu em 94, me parece. Foi ela que disse uma vez que, entre ser esquerda e direita, eu sou negra. Ela criticava os dois lados, na verdade. Aliás, uma coisa interessante, os integralistas que eram de direita, proto-bolsonaristas, eles tinham um movimento negro dentro do partido de extrema-direita deles. Eles eram racistas, mas tinha uma facção negra. O avô de uma amiga minha, muito militante, ele foi integralista, era negro. Enquanto isso, o Partido Comunista Brasileiro expulsava militantes negros porque achavam que dividiam o movimento. E continua isso até hoje. Saí outro dia de um grupo porque vieram com esse papo de que falar de negro estava diluindo a luta das massas. E é um erro até de retórica, porque você não fala para uma pessoa, para uma mulher, por exemplo, que o seu feminismo está, até como argumento, é ruim. Se você não se importa com a situação do outro, como que você quer impor o seu argumento de que o operar, enfim, qualquer outro argumento? Então é ruim. Mas o Abdias é um cara, eu conheci pessoalmente, ele foi amigo, colega do Sapato Oliveira, o autor que eu mostrei no comecinho do livro, Tianguá e Gramputas, que eu sou tradutor do livro. Eles eram amigos, era o outro grande militante na Colômbia, o Manuel Sapato Oliveira, que fez 100 anos ano passado, teria feito 100 anos ano passado. Aí o poema do Abdias é interessante porque ele dialoga com dois poemas que vocês certamente conhecem.
Um deles é o Hino Nacional, do Drummond, que é um poema que termina: o Brasil não existe. Acaso existirão os brasileiros? Um poema que eu aprendi no segundo grau. Meu professor de Química adorava o Drummond. Aliás, ele era primo do Paulo Autran, e era professor de Química, e ele declamava o Drummond, adorava a poesia. A gente aprendia Química e poesia com o professor. Ele declamava esse poema, Hino Nacional. E tem outro poema de um autor com o qual o Abdias Nascimento ele teve uma relação de amor e ódio, que é o Vinícius. O Vinícius tem um poema também, a Canção do Exílio do Vinícius, que ele termina... Agora não estou lembrando o poema, mas ele fala sobre as cores da minha bandeira tão pobrinhas, ele desconstrói. É um poema muito bonito do Vinícius. Realmente o Vinícius era um grande poeta. Então ele desconstrói as cores tão pobrinhas da bandeira do Brasil, verde e amarelo, que ele não gostava, o libertas quae sera tamen, que ele traduziu como liberta e será também. E repito, ele fala, ele mantém que o libertas quae sera tamen, como libertas que será também, é muito melhor do que a liberdade, ainda que tardia. Que, aliás, é um texto latino truncado, não quer dizer isso, mas, enfim, outra história. Então, ele pega dois autores brancos, canônicos, e ele conversa com eles. Você nota isso no poema aqui. Então, Imagem Noturna de Copacabana, Abdias Nascimento. Nascido no exílio, me disseram um dia, este é o teu país. Olhei em torno e não me reconheci nas coisas que me rodeavam. Deverei também cantar o Brasil? Antes de sentir, adivinhei o perfume noturno da minha pátria. Cheguei perto, bem perto, amor. Chegue mais perto, bem pertinho de mim. Que teus escuros braços me enlacem o peito assim. Me tomem o negro coração em teus abraços. Me aconchegue bem, amor, assim. Suplico a proteção da tua sombra. Nesta noite sem imagens lunares, me sustenta, sombra, pátria, nesta revolta sem fim, para que não se desfaça o coração dentro de mim. Veja o pavor do neon, o banco português, embalado à fria guarda dos escudos, herdados do sangue, do saque e da sordidez. A madrugada acalenta o banco, os escudos, e vela o sono de uma negra velha, sobre a marquise, em leito de farrapos. O fervor do meu ódio e rancor mudos afague o frescor do teu beijo, que a doçura do teu pejo não detém a ira do meu punho, nem dilua o vibrar da minha tensão, neste ato de revolta em compulsão. Onde está o meu país? Ao embalo matinal dos pesadelos, a visão do banco e da minha raça tirada ao lixo, os sentimentos bradaram ogunhê. As ideias se fizeram armas e o ódio não se consumiu em vão. Ó pátria amada, ó pátria queimada de amor demais, negro perfume meu, celebro aqui tuas forças misteriosas que alimentam nossa vida na esperança que sustenta a luta no amor teu, que é história, é luta passada, é glória, é luta de libertação agora. Que é interessante, entre outras coisas, porque o Abdias só escreveu este livro. Ele escreveu um livro, tem mais 80 páginas, vocês encontram no site de Piafro o facsímile, não tem para venda, aliás, talvez no estante virtual, mas estava alguns milhares de reais, estava absurdamente caro, e não tem mais, pelo que eu sei. Não tem, ninguém tem plano de reeditar isso. É um poema muito bom, mas ele escreveu em Búfalo. Todos os poemas conhecidos, que eu conheço pelo menos, do Abdias, ele escreveu realmente no exílio, fora do Brasil.
em exílio material. E aí esse poema aqui ele conversa com Castro Alves, com Drummond. E, Hino inclusive... nacional. Quê? Eu pensei com o hino nacional, né, também. Também. Como o poema do Drummond já é hino nacional. Com o poema também, o poema do Vinícius também dialoga com o hino nacional. Pátria minha, tão pobrinha, como começa o poema do Vinícius, que é um poeta excepcional. Ele caiu em todas as armadilhas possíveis. A tonga da mironga do Caboletê, que vocês lembram isso de uma música, ele escutou numa feira e enfiou lá numa letra sem saber o que significava. Ele fazia isso. O engraçado é que tem significado, mas ele não sabia. Tonga é terra preta e quer dizer força. Mironga é magia. E Caboletê é homenzinho, homem humilde, homem pequeno. Esse K de Caboletê é o mesmo K de Camundongo, é um prefixo do banto que é diminutivo. Então, esse Caboletê, o pessoal não sabe muito bem o que significa, mas acham que é homem pequeno, mendigo, pobre, a força da magia dos humildes. O Vinícius colocou isso num poema, numa letra de música, ficou genial. E ele não sabia, por acidente. Não é à toa que o João Cabral de Melo Neto, que, aliás, foi editor da primeira versão do poema do Pátria Minha, do Vinícius, publicou numa prensa manual o poema do Vinícius, e dizia que o Vinícius era o maior poeta que o Brasil não teve. Que é uma crítica, mas também é um elogio. Ele poderia ter sido o maior poeta se tivesse dedicado de verdade. Ele tem uns acertos fantásticos, mas ele não tem maior... Ele falha muito. Ele tem umas coisas que assina o Vinícius de incompletude, que se volta muito contra ele. Mas que funcionou como letra de música, como letrista, ficou genial. Aliás, eu escutei hoje a letra de Minha Namorada, que eu adorava essa música quando era adolescente. Eu hoje escutei Se Você Quer Ser Minha Namorada, Se Quer Ser Minha Amada, tem que ser uma coisinha. Eu fiquei pensando de como o pessoal não dava porrada nele na época. As mulheres, as namoradas, não agarravam o Vinícius pelo pescoço. Para ser minha amada, tem que ser... Você tem de vir comigo no meu caminho. É de um machismo profundo que, na época, talvez funcionasse, né? Enfim. Bem, é isso. Tem mais um monte de coisa aqui, mas aí a gente faz as perguntas. Eu trouxe uma coisinha da Carolina para não ter alguma coisa de prosa também, mas aí ficaria mais longo e tiraria tempo para conversar. Então, Suzana, perguntas? Então, abrimos para as perguntas para o pessoal conversar. Alguém gostaria de constranger o pessoal, todo mundo está lá. Conversar com o Paco sobre tudo isso. Eu queria... Fala aí, deixa eu colocar aqui o vídeo, porque só para não ficar uma coisa antipática. Olá, tudo bem? Queria agradecer muito, assim, fiquei aqui muito emocionada. Eu acho, não é nem que a gente fique intimidada, é que eu acho que a gente fica tão impactado assim, com a beleza, né, da tua leitura e do que você escolheu para ler, e também com a verdade do que você fala, né, que é uma verdade que fica oculta a maior parte do tempo, mas quando alguém fala com tanta propriedade, né, a gente fica assim, impactado, né, em como é difícil a gente perceber e romper mesmo, né, ultrapassar o preconceito, ultrapassar esse racismo mesmo que a gente vive, né? E que fica tão e que fica tão oculto, né? Muitas vezes. Mas eu queria, na verdade, só fazer uma
Uma pergunta, você não vai ler para nós, não separou para ler para nós nenhum poema, eu perdi o início, né? Mas nenhum poema de uma mulher negra? Eu tenho muitos aqui, mas, sinceramente, não separei livros. Eu peguei só antologias, para começar. Então, como eu tinha um tema, eu tentei manter um tema do exílio e tudo mais, mas sim, por exemplo, é um que eu deixei porque esse tinha um defeito, na verdade, é que não tem a palavra negreiros, não tem a palavra navio, mas chama-se diásporas e fala de mar. Então, tem uma autora fantástica chamada... Vou consultar para não falar besteira. Amélia Alves. Então, a Amélia Alves, ela tem um poema, também tem um adicional. Eu estou com a vista cansada, míope, eu acabo preferindo ler os poemas que eu tenho quase que de cor, porque assim eu tropeço menos. Mas esse poema que eu descobri há pouco tempo, então eu vou ler. Diáspora. No útero da mãe África, fervilham os seios que amamentam os filhos do amanhã e costuram os tecidos da verdade temporã na América. De tantos escravos e navios negreiros aportados, fala-se de navios negreiros, na escuridão de Brasis, Jamaicas, Cubas e Haitis, todos mortos por terras e serras maestras de amanheceres construídos com baionetas e fuzis. Em Porto Ricos e Bahias cantaremos a sorte, a sobrevivência sobre tanta morte. No encontro te elegeremos, Eliaê, e flutuaremos como veias nascidas da renitência, em aflitas razões, racismo e resistência. Ao som de atabaques, tambores e tamborins. E também assim faremos um samba na mangueira, ou entoaremos um blues em New Orleans. Vasculharemos tudo, instintos, sentimentos, religiões, raízes endevassadas e meras intuições, de onde nos tiraram as verdades, sucumbiram saudades e lamentos, e depois, ainda mais escravidão. No ruir e tudo, memórias e banzo. O novo mundo é quando? Isso é belíssimo. O novo mundo é quando? Esse poema é genial. É que eu não trabalhei com ele ainda. É um poema que eu descobri há pouco tempo, mas ele fala tudo que me interessa. Eu vou desenvolver, escrever alguma coisa sobre ele. Eu escrevi bastante sobre o poema do Cassino Ricardo, que eu adoro, mas eu escolhi bem com o poema, né? Porque afinal é racista pra caramba, mas é bonito. Temos um problema seríssimo no mundo, que é o esteticismo. Vocês conhecem um filme chamado Arquitetura da Destruição? De 1989, do Peter Cohen, que é um cineasta judeu-sueco, narrado pelo Bruno Ganz, que lê um alemão tão bem pronunciado, tão bonito, que a gente tem até a ilusão de que entende o alemão do Bruno Ganz. Tão bonito que é. Mas ele fala que o nazismo era lindo. Mas claro, é crítica, mas uma das armas do nazismo e do racismo é o esteticismo. É apresentar... Estava outro dia, havia uma foto no Facebook da Cláudia Cardinale ao lado do Grande Otelo. Os comentários racistas é que o Grande Otelo, que já tinha uns 50 anos de carreira, era um cara experiente, tinha dançado com a Josephine Baker, com mulheres lindíssimas, negras, amarelas, verdes, enfim, ia ficar intimidado com uma italiana bonita. Ou seja, o padrão de beleza, uma imposição de um padrão de beleza. Frequentemente, os poemas, como o Simas fala do Vinícius, quando o Vinícius se mete a ser negro. A versão, o Pierre Barroux, que fez a versão para o francês de Samba la Besson, falava
Il est negro, tão negro dans son cœur. Ele é negro, tão negro no coração. E é irônico isso, porque o Vinícius era o contrário. O Vinícius era um branco de classe média alta que caiu, nasceu em Botafogo, foi criado aqui pertinho, na Ilha do Governador, tinha olhos verdes, foi censor mesmo, trabalhou na censura federal, foi integralista por um tempo. Está no livro do Castelo Branco, José Castelo, por exemplo, ele menciona isso, que o Vinícius escolheu entre ser de esquerda ou direita porque a namorada de esquerda era mais bonitinha. Então, ele optou por ser de esquerda porque a namorada comunista era mais bonita do que a namorada integralista. Ele é autor de Ariana, a Mulher, um dos piores poemas do universo. Mas essa coisa de ser bonitinho, de fazer coisas bonitinhas. Então, frequentemente, tem muitas coisas racistinhas que são bonitinhas. E, frequentemente, na verdade, o poema negrista, o poema militante, não é tão bonito. Tem um cara chamado Kenneth Burke, que escreveu uma vez que, olha, se os gafanhotos pudessem escrever um livro sobre algum tema, eles não escreveriam um livro, o estudo dos tordos mergulhadores australianos, escreveriam um livro, manual contra pássaros que comem gafanhotos. E seriam diretos e objetivos. É uma coisa, quando, eu falei a vocês, não é uma questão de cor de pele, melanina, simplesmente. É uma situação. Então, os poemas negristas, os poemas negros, frequentemente são mais toscos, mas são mais fortes também. Isso só porque é inevitável, porque adoro realmente isso. O primeiro livro que eu traduzi de poesia com tema negro foi o do Nicolas Guilhem. Eu estou evitando traduções aqui no comentário. Hoje resolvi falar de literatura brasileira, basicamente, mas tem um poeta que é fantástico, que é o Nicolas Guilhem. Ele foi padrinho do Jorge Amado, que é outro autor que o pessoal cita como se fosse autor negro brasileiro. E ele também cometia erros também, enfim, mas era bem interessante. Mas o Nicolas Guilhem era muito ligado ao Brasil. Ele veio ao Brasil várias vezes, era compadre mesmo do Jorge Amado. E aí teve uma fase que o Nicolas Guilhem resolveu fazer poemas resgatando a língua crioula, a língua dos negros de Cuba. Aí eu lembrei de um poema que eu traduzi há muito tempo, que é Tu não sabe inglês, tu não sabe inglês. O poema em espanhol é: com tanto inglês que tu sabia, Vitor Manoel, com tanto inglês, não sabe a hora de seria. La americana te busca, e tu le tens que ouvir. Tu inglês era de Traiguan, iguan, tu, tri. No te namore ma nunca, Vitor Manoel, se não sabe inglês, se não sabe inglês, se não sabe inglês. Ou seja, ele fez uma coisa que é perfeitamente musical. Toda a poesia do Nicolas Guilhem, e isso é uma característica da poesia negra também, o Ney Lopes, por exemplo, é letrista e é um grande poeta. É muito frequente isso de a oralidade e a musicalidade. A Maia, a escritora, a poeta norte-americana, você vê a relação com a música é profunda. Aí, para traduzir, eu escrevi outro dia sobre a questão da tradução de poesia negra. Porque você pode esquecer um pouquinho o conteúdo. O Ezra Pound, que era um maluco fascista, mas era brilhante, ele falava que havia melopeia, que era poesia baseada na melodia, na música. Havia a fonopeia, que é baseada em imagens. E tinha a logopeia, que é o palavra puxa palavra, que, claro, que é o Drummond, que é uma ideia puxa uma outra ideia. Mas uma boa parte da poesia negrista, ela é melopeia. Ela significa materialmente, a oralidade dela, a sonoridade dela tem um significado. O Guilhem fala,
Mamatomba, serembe, cucirambá, é negro se arruma e canta, é negro se arruma e vai. Um troço que não faz nenhum sentido, mas é bonito pra caramba pelo som. Aí, para traduzir esse poema, por exemplo, para traduzir o Tu Não Sabe Inglês, por exemplo, você tem que pegar, você esquece um pouquinho o sentido, não tem quase nenhum, é uma brincadeira, e vai pela música. Com tanto inglês que tu sabia, Vitor Mané. Com tanto inglês, não sabe agora dizer yes. Americana te procura, e tu tem mais é que fugir. Teu inglês era de penalti, ião, tu, tri. Não te apaixona mais nunca, Vitor Manuel. Se não sabe inglês, se não sabe inglês, se não sabe inglês. E aí tem até um ganho, porque, para começar, Vitor Manuel é o nome de um rei italiano que era famosíssimo. Então, tem um monte de... No mundo hispânico, basicamente, tem muitos... Na Itália, na Espanha, tem muitos Victor Manuel, que é um nome de nobre, um nome importante e tudo mais. Então, ele pega um cara pobre e ferrado, aí vira o Vitor Mané, Vitor Manuel. Só que a gente perde isso em português, porque a gente não tem... Vocês conhecem quanto? Eu conheço um Vitor Manuel mexicano, não conheço nenhum brasileiro. Você perdeu essa coisa. Mas em português, o mané recupera, porque o mané é otário. Você é um mané. Então, na tradução, às vezes, a gente ganha umas coisinhas. Você perde o lado irônico da nobreza, de Vitor Manuel. Agora, Vitor Mané. A gente ganha alguma coisa também. Mas a gente pega pela... Agora, o próprio Nicolas Guilhem, ele fez depois um poema sobre a mulher que dizia que era branca, mas tinha lá o cabelo crespo, do ancestral africano. Ele faz um poema belíssimo, ele faz um soneto. Essa mulher com os olhos setentrionais, quer dizer, os olhos do norte. Mas aí termina com o último verso. O avô remoto que encrespou para sempre os cabelos da mulher. Então ele termina, mas ele faz um soneto perfeito, clássico, dos que o Vinícius de Moraes assinaria embaixo, porque o Vinícius era um grande sonetista. Então ele faria poema para provar que ele faz poemas negristas com uma linguagem africanizada, criolizada, dos pobres, ferrados e tudo mais, mas ele é capaz de fazer também, sendo um poeta negro, ele pode fazer um poema na tradição formal da poesia europeia, mas sem perder o tema negro. Então, a questão da forma é interessantíssima também. Aí ele deve falar também outros 2 dias, enfim. Um problema de falar de alguns assuntos é que cada vez que a gente pega um fio, um tópico, a gente tem que cortar, porque senão a gente começa a falar por 3, 4 dias. E a outra pergunta... Ficou satisfeita com o poema da Amélia Alves? Fiquei muito, gostei muito. E foi bom que você terminou vendo que ela também menciona diretamente o navio negreiro, né? Foi interessante porque teve a ver com o recorte que você fez mesmo, né? Porque o tempo de preparação, tipo, a gente lê muita coisa. Eu leio um absurdo de coisas por dia. Mas aí a gente acaba ficando na memória, que assim a gente faz um recorte. Não adianta ler tanto, depois a gente acaba recortando. Mas realmente foi isso. Tem a Elisa Lucinda, tem a Conceição Evaristo, que é boa poeta também. Aliás, a melhor poesia negra, ou verde, ou branca, ou amarela, feita no Brasil no momento, é feita por mulheres. Isso por uma diferença brutal. Claro que tem o Salgado Maranhão, tem o Tanucci, tem um monte de gente brilhante, mas a nova geração, pessoal de 20 a 30 anos, 40 anos, tem umas poetisas, umas poetas, assim, que elas vão invadir a academia. Mas, enfim. Paco, a Carmen Moreno, a Lila Maia, são grandes poetas. Sim. Bons. E eu queria, como a gente já está chegando
no finalzinho, eu vou abrir para mais uma pergunta, tá, gente? A gente ficaria, eu acho, aqui a noite toda com ele, hein? Que tal? Esse homem, ele vai, cada vez mais, ele vai crescendo, né? É impressionante, né? E queria abrir para uma pergunta mais de vocês, assim, ficou pouquinho tempo, né? Mas quem gostaria de... Sim, quem é? A Xin. Isso. É assim que fala seu nome, Xin? Na verdade, é um apelido, né? Eu coloquei muito tempo atrás, já tirei aqui do Zoom, mas toda vez que eu longo ele volta, não sei porquê. Bom, minha câmera é um pouco ruim, mas enfim. Primeiro, gostaria de agradecer a Estação das Letras pela palestra, é realmente imprescindível, um tema dispensável nos dias de hoje, né? Queria agradecer também ao Francisco pela palestra que ele deu. Encanta, né, a gente escutar os poemas e tudo mais. É bastante inspirador, então queria agradecer os dois. O único ponto, assim, na verdade eu queria fazer até um apontamento, que ele foi comentando a história, né, aqui do Brasil, da militância, tanto negra, mas principalmente ali durante o integralismo, a era do integralismo e tudo mais. Que eu também sou militante de um partido político de esquerda, e é um pouco triste a gente ouvir assim a história de que os negros foram expulsos do PCB e tudo mais, porque tem toda uma história por trás, né? O movimento, o marxismo por si só, através do Marx, através de alguns outros marxistas também, eles trazem muito a questão, né, do racismo e tudo mais. A gente tem também, historicamente, a Panteras Negras, que é um partido de inspiração marxista lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente também tem alguns autores, e na verdade é até essa a deixa para minha pergunta, assim, para o Francisco. Eu não consegui acompanhar 100% da palestra, eu tive que sair em alguns momentos aqui, no comecinho, mas depois, meia hora para frente eu acompanhei, e tem um autor brasileiro, também com viés marxista, que eu estou para ler faz um tempo, e não é um poeta, né, infelizmente, mas ele traz uma questão histórica muito, muito bacana, pelo que eu recomendo, que é o Clóvis Moura. Aí eu queria saber se o Francisco conhece, se recomenda, qual que é a visão dele acerca desse autor. Obrigado. Eu conheço de nome e de referência, mas eu nunca li nenhum livro dele. Olha, o Kabengele Munanga, que é um dos autores que eu mais me identifico, ele publicou um livro sobre a bibliografia sobre o negro no Brasil, que era simplesmente uma lista do que foi publicado sobre o negro no Brasil. Deu umas 500 páginas. E essa edição já tem uns 15 anos. Ou seja, é invisível, mas é tremendo. Em termos de quantidade, uma coisa absurda. Tem um autor genial, eu adoro o Roger Bastide. A última edição do livro do Roger Bastide sobre estudos de literatura afro-brasileira é de 73. Então o pessoal não publica. Mas é uma quantidade absurda de coisa para ler sobre a condição do negro. Agora, eu tento me manter, quer dizer, eu escrevo, falo com o pessoal de sociologia, o pessoal de história, tento manter informado e tudo mais. Mas eu tento manter a cabeça a flote, como se diz em espanhol, com literatura. Ou seja, acabo lendo muito mais literatura, muito mais diretamente poemas. Eu estou numa fase agora de ler diretamente os poetas, porque eu acabo descobrindo que muitas interpretações são muito pobres. Você lê de novo o poema, lê de novo o texto, você descobre coisas mais interessantes do que ler sobre os autores. O Silvio Romero, por exemplo, falando sobre Machado de Assis, ele está totalmente equivocado, mas também está certo em algumas coisas.
mas está superado. Você vai ler diretamente Machado de Assis. Clóvis Moura, vou anotar aqui, vou tentar me atualizar sobre ele. Obrigado pela referência. Então, bom, eu queria dizer que o Paco, agora em março, o Giuseppe, você tem as datas? Eu não tenho ainda. Ele começa um curso, né, sobre autores negros, escritores negros, deverá incluir os ficcionistas e poetas, e, enfim, estamos aqui com uma amostra desse grande mestre aí, né? E assim, queria agradecer muito esse momento, né, em que a gente conseguiu entender, né, algumas questões que são cruciais para que você comece a pensar, né, em literatura negra, né? Quando que você começa, e fala-se muito, mas ainda muito as pessoas bordejam muito as questões, né? Muito ninguém dá uma direção, né? E de fato, eu acho mais do que necessário, se você pretende, né? Se você quer entender literatura, né? E entender esses rótulos, inclusive, que são rótulos, mas que são reais, né? Você tem a literatura gay, a literatura negra, LGBT, a literatura indígena, quer dizer, são rótulos, mas eles existem, né? São questões muito presentes na nossa cultura, né, gente? Né, Paco? Eu acho que é mais do que urgente essa revisão. Eu queria dizer para vocês que a Amélia Alves, viu, Paco, é minha companheira de natação na Upper. Ela agora, a última vez que eu vi foi saindo da hidroginástica, e a gente de vez em quando encontra, bebe um vinho, e ela é excelente poeta. Se eu soubesse que você ia ler a Amélia, eu teria trazido ela para cá no cabresto, né? A Amélia é fantástica, uma bela autora. Gente, passar aqui as palavras finais para o Paco, lembrar do nosso carnaval literário, por favor. Segunda-feira, venham aqui, nós vamos ter textos de literatura sobre em que o carnaval é a mola, então vocês vão conhecer um pouco a literatura sobre carnaval ou a partir do carnaval, algumas coisas, poemas, contos, enfim, e quero que todo mundo traga também alguns textos e que depois colabore com esse caldo, né? Vai ser uma folia carnavalesca, tá? Estou esperando vocês aqui, viu? Com certeza. Tá? Paco, palavras finais, querido. Não, só para fechar, já que eu mencionei lá no... às vezes é muito digno o pessoal que, assim como tem vários autores brancos ou não negros, e homens escrevendo sobre mulheres, brancos escrevendo sobre negros e tudo mais, eu fiquei impressionado com o poema do Drummond, em que ele faz um não poema, um poema que não foi escrito. Então, ele pega o tema negro, baiano, tudo mais. Então, vou ler um pedacinho. O poema da Bahia que não foi escrito. Um dia, faz muito, muito tempo, achei que era imperativo fazer um poema sobre a Bahia. Mãe de nós todos, amante crespa de nós todos, mas eu nunca tinha visto, sentido, pisado, dormido, amado a Bahia. Aí ele vai ao poema e no final ele termina, ele faz várias considerações sobre o poema que ele não escreveu. Aí termina. A Bahia ficou sendo para mim poema natural, respirável, bebível, comível, sem necessidade de fonemas. Quer dizer, ele absorveu o poema, mas não escreveu. Então ficou sem necessidade de fonemas, sem precisar escrever, sem ter as palavras.
Então, na verdade, uma atitude digna dele. Ele se sentiu incapaz de fazer um poema sobre o tema negro, sobre a mãe crespa de todos nós. Ele se sentiu incapaz e não escreveu. Ele escreveu para si próprio, ele interditou sem necessidade de fonemas, sem pôr no papel. Eu acho isso uma coisa bem interessante. E difícil, porque até uns 40, 50 anos era mais fácil encontrar um livro negro. Esse aqui até virou tema de escola de samba, por autores brancos. Raul Bope, Cassiano Ricardo, Jorge de Lima. Todo mundo se apropriou do tema, tratou de fora. Interessantemente, legal, alguns foram sucessos estéticos. Aquele problema do Arquitetura da Destruição lá do Peter Cohen, que você faz uma coisa muito bonita, mas que não funciona. Bem, é isso. Foi um prazer. Me aturaram. Tomando chazinho com mel, porque estou rouco pra caramba. Maravilha, Paco. Você quer... Obrigada, Paco.